Sejam muito bem-vindos à aula antes da aula. Tudo que você vai encontrar aqui dentro da engenharia é super rico, muito legal, só que tem uma coisa que você precisa aprender antes, nesta aula antes da aula. Eu quero dizer para você que você precisa conhecer a si mesmo, conhecer aqui dentro da sua cabeça qual é a sua melhor forma de aprender. E nessa palestra agora, nessa aula, eu quero te mostrar algo que aconteceu comigo e que me deixou muito mais aberto para o conhecimento. Então, vem comigo que nós vamos agora ter a aula antes da aula. Então, você pode aprender qualquer coisa que quiser. Essa é uma frase que hoje eu digo constantemente, né? Aqui na minha empresa, para as pessoas que eu converso. Uma coisa que a gente faz sem perceber é nos limitar. E eu quero tirar esse limite de você nesta aula. Quero que você olhe para dentro de você e pense o seguinte: você pode aprender qualquer coisa que você quiser. Eu creio que você vai sair dessa aula de uma forma diferente, com uma posição aí mental diferente dentro de você. Ó, 15% é o que a pessoa retém estudando do jeito comum. Reler, grifar, repetir de forma passiva. E 80% é o que retém quem usa o método certo. A diferença não foi QI nem dom, foi método. E o método se aprende. E quero que você, a partir da sua inscrição aqui dentro da engenharia, quero que você, para se tornar um gênio, né? Não sou gênio, nós vamos buscar essa genialidade juntos. Mas eu quero que você, aqui dentro, com todo o conteúdo que você vai receber aqui dentro, eu quero que você pense o seguinte: eu posso ser melhor, e eu vou ser, e eu vou buscar isso. Então, a engenharia, que é a fábrica de criar gênios, não é para pessoas excepcionais, é para pessoas que simplesmente olharam para dentro de si e disseram para si mesmas: eu vou ser melhor, eu vou aprender, e eu posso aprender o que eu quiser. Certo? Então vamos lá. Ó, eu tinha um muro que eu achava intransponível, né? Como que era isso? Quando eu comecei no trabalho de suporte técnico, eu entrei numa empresa e lá tinha assim a área de programação, os programadores e a parte de suporte. Eram dois departamentos completamente diferentes, principalmente por salários, né? Então, eu sempre queria atravessar aquele departamento, eu sempre queria ir na área de desenvolvimento. Eu estava fazendo coisas ali legais, estava desenvolvendo alguns códigos, né? Coisas para suporte técnico, coisas não do sistema da empresa lá, né? Mas coisas ali básicas, né? E eu comecei a me empolgar naquilo, querendo fazer as coisas, mas teve um dia que eu cheguei no meu líder, né? E fiz uma pergunta para ele. Eu já estava toda assim, né? Essa pergunta mudou a minha compreensão ali e mudou minha vida. Acho que você vai achar engraçado esse negócio. Eu falei para ele: eu sou programador aqui dentro? Ele disse: você não é programador nem aqui, nem em lugar nenhum, como você anda dizendo por aí. Nossa, aquilo ali foi maravilhoso. Por que foi maravilhoso? Porque realmente eu precisava cair em mim. Eu estava fazendo algumas coisinhas ali, mas eu não era programador, eu precisava estudar mais, eu precisava correr atrás. E eu decidi mudar, decidi fazer uma mudança na minha vida. E eu coloquei uma frase na minha cabeça. Eu falei: eu vou aprender. Eu vou aprender de qualquer jeito esse negócio. Né? Aquilo ali foi um chute assim na minha realidade, que ele estava certo, né? Não estava errado, eu não tive que... Tipo assim, hoje eu amo essa frase, né? O que ele me disse: ó, você não é programador. Então, ele estava correto e eu precisava, ó, o que eu preciso aprender? Eu tenho que ir atrás desse negócio. Aí, então, doeu, né? Mas foi o melhor presente. Aquela frase fez o que o elogio nenhum faria. Me arrancou a mentira confortável de que eu já era e me pôs de cara com o que eu ainda não era.
Então, o que ela tirou? Essa frase. A mentira confortável de que eu já tinha chegado e o jeito de continuar parado. Então, e o que essa frase me deu? Um alvo, né? É esse daqui, ó. Mas vocês vão ver esse testemunho aí sobre o PPA, um livro que eu escrevi sobre alvo. Então, pela primeira vez, eu sabia exatamente o que eu tinha que me tornar. Eu tinha que ser aquilo, né? Era aquele meu, aquela virada, né? Então, na minha cidade aqui, Franca, estado de São Paulo, uma das melhores empresas para se trabalhar naquela época, né? Agora mudou muita coisa. Era o Magazine Luiza. E ali, assim, todo, né, recém-formado ali da FATEC, que eu estava, todo mundo queria trabalhar na Magazine Luiza, queria no Labs, todo mundo falava nisso. E eu, cara, eu vou entrar nesse negócio. E eu dediquei, eu meti o louco, né, como se diz, e fui atrás disso. Então, primeiro, o que eu falava era isso. Eu vou aprender. Eu não me achava capaz para entrar na empresa e ser um programador. Eu não me achava capaz, mas eu falei assim, tudo bem, ainda não sei, mas eu vou aprender esse negócio. Depois, eu apanhei muito, comecei a insistir nesse negócio. Nossa, na época que eu estava na faculdade, teve várias vezes que eu falava para minha esposa, ó, vai para o shopping, deixa eu aqui, porque eu ficava assim tarde, de sábado, domingo, quebrando a cabeça. Quebrando a cabeça, essa linguagem Java que eu precisava aprender era difícil pra caramba. Então, assim, eu virei dev Java no Magazine Luiza. Consegui passar, entrei como estagiário, trabalhei lá quase 4 anos. E foi uma virada na minha vida. Por quê? Eu tenho essa frase que eu falo, se eu aprendi Java, eu aprendo qualquer coisa. Porque para mim foi uma superação interessante. O que eu quero te ensinar nessa aula é que o seguinte, o que eu descobri? O muro que eu tinha nunca foi de código. Não foi o que eu não sabia de código, era o que estava na minha cabeça, né? Então, essa história, o que ela conta de mim? Que eu quebrei aquele negócio, sabe? Eu quis ir para frente, então quis aprender e falei assim, eu vou aprender esse negócio, e insisti. Então, ó, eu era o meu maior limitador. O único fator presente em todas as vezes que eu tinha travado antes era eu. E a minha maior chance. Se o limite sou eu, então está no meu alcance mudar. Virei dono da solução. Então, a questão da autorresponsabilidade, né? Você é responsável por isso. Ah, mas a minha escola não me ensinou. Não. Meu pai, minha mãe, meu tio, meu avô me ensinou. Peraí. Você é autorresponsável. Você é a solução da sua vida, né? Lógico, primeiro Deus acima de tudo, mas nada de ficar colocando a culpa nos outros. É você que tem essa solução aí. Então, parte para cima. E o que uma coisa interessante sobre a aprendizagem? Dói. Aprender dói. É difícil porque eu convivo muito com a inteligência artificial. Eu sei como é que esse negócio, você coloca um prompt ali e já dá a resposta pronta. Mas para eu aprender é difícil, é complicado. Meu cérebro precisa de uma coisa para poder aprender, que é sofrer. É estranho ouvir isso, mas eu tenho que sofrer para poder aprender. Então, ó, essa verdade ninguém avisa, né? Aprender dói e tudo bem. O seu cérebro não é seu inimigo. Ele é só antigo. Ele foi construído para economizar energia e amar o conforto. E vai te puxar para fora do esforço. Reconhecer as 3 armadilhas dele é o primeiro passo para vencê-las. Então, quais são essas armadilhas, né? A ilusão do eu sei. Cara, não fica nesse negócio. Tem outra aula que eu explico sobre o efeito Dunning-Kruger, né? Que é super interessante, mas não tenha certeza das coisas. Ah, eu já sei, e não vai atrás. Não, tenha mais dúvidas do que certezas. Então, o esquecimento.
Você lê uma coisa ali e, de repente, alguns estudos dizem que 70% que você leu num dia você já esqueceu. A questão é praticar, ler, executar, não só ficar no achismo ali, leu e de boa, passou para cima. E a fuga do esforço. Quando ficar difícil, quando você vê que está complicado você aprender, pense o seguinte: tem uma linha invisível, né, que te diferencia ali, distancia entre você só ler e você aprender. Quando você consegue superar isso, passar por essa linha do esforço, porque quando eu digo que aprender dói, eu não quero ficar só como me prejudicando, né? Não, eu quero sofrer, eu não sou idiota, né? É lógico que não. Mas eu quero o esforço, eu quero aprender através do esforço. Então, eu tenho que dosar na minha vida o que para mim, né, nesse momento que eu estou vivendo, o que é útil, qual é essa dor útil que eu preciso para poder aprender. Ó, os cientistas chamam isso de dificuldade desejável. Essa dificuldade desejável é o que eu quero te mostrar nessa tarde. Você vai ter um ponto no seu conhecimento aí que você começou a aprender uma coisa. De repente, vai dar vontade de voltar ou parar por aqui. Eu estou dizendo para você, vai mais um pouco. Caminha mais um pouquinho. Eu não estou dizendo para você caminhar muito, porque isso não dá certo. Você tem um limite. Eu costumo referenciar isso à regra dos 20%, mas o 20% é eu que inventei. Não é um número exato. É uma coisa que eu utilizo no meu dia a dia. Por exemplo, sempre eu coloco conhecimento acima de 20% para mim. Por exemplo, você está ali na academia e você pega um peso de, sei lá, 10 quilos, né? Aqueles 10 quilos você está fazendo sempre e está fácil para você. Ao invés de você aumentar o peso para um peso de 20 quilos, aumenta para 12. Aumenta um pouquinho, entendeu? E começa a exercitar com um pouco a mais. O que é criar músculo? É quando você rompe aquele movimento que você não estava sentindo nada, né? O romper do músculo é que cresce o músculo. Mas se você romper demais, você vai ter uma lesão. E se você não fizer nenhum esforço, você não vai criar músculo. Da mesma forma que é para criar músculo, é assim o seu intelectual aí, para você aprender. Como que aprende? Você tem que colocar um pouquinho mais. Então você leu ali, tal, você já sabe tudo aquilo que leu. De repente chegou num ponto que você não sabe, e eu quero que você vá 20% a mais. Eu quero que você caminhe um pouco a mais. Aquele esforço que você, cara, isso aqui eu não sei. Vai só mais um pouquinho. E faz isso constantemente. Pegou uma coisa nova na sua vida, uma coisa que você não conhecia, por exemplo, eu não sei nada sobre construir foguete. Então eu vou lá ler um livro em grego sobre desenvolver foguete. Obviamente que não vai sair nada, mas agora, peraí, eu conheço de software. Vamos aprender um pouquinho ali do software que usa lá na comunicação do foguete. Opa, isso aí eu entendo um pouco. Aquele software eu conheço? Não, então eu vou pegar uma pontinha ali. Eu vou aprender um pouquinho mais. Esse um pouquinho mais você vai ter que ter esse ritmo todo dia. Você tem que aprender um pouco mais. E a hora que você chegar no seu conforto, saiba o seguinte, o desconforto é que você vai aprender. Você precisa desse desconforto. Aprender dói. Deu para entender? Então, quero que você comente aí, né, comigo, compartilhe isso e veja se vai dar certo na sua vida. O conforto pode te atrapalhar. Então, diante disso, eu tenho algumas histórias, né, palavras que eu falo para mim, que são, essa história antiga não era neutra, né?
Era uma instrução que eu dava para o meu cérebro o dia inteiro. E o cérebro obedece às instruções que recebe. Eu comecei a fazer o contrário de propósito. Não é que, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Falei, cara, peraí. Se eu quiser, eu aprendo. E eu quero que você fale em voz alta nesse momento. Repete aí comigo. Se eu quiser, eu aprendo. E outra frase. Eu aprendo qualquer coisa que eu quiser. Coloca isso na sua cabeça. Não se limite de maneira alguma. Não tem ninguém melhor do que ninguém. O que tem é a pessoa que superou aquela dificuldade através do esforço. Eu não quero que você se mate aí de ficar estudando, mas eu quero que você aumente ali os 20%. Começa hoje. O que é 20%? O que é um pouquinho a mais? Supere isso todos os dias. Então, vá até o seu limite e volte amanhã. Cara, pense o seguinte: computador é uma máquina, beleza. Você é um ser complexo, muito químico, um ser baseado em corpo, alma, espírito, e essa sua carcaça aí precisa de noite, dormida, precisa de uma boa alimentação, precisa de alegrias, um punhado de coisas. Então, tenha essa percepção. Talvez você não vai conseguir aprender naquele momento por alguma coisa física que está acontecendo, por algum evento, por uma noite de sono que você não teve. Então, eu quero que você aprenda que aprender dói, mas em alguns momentos que é o seu limite, é um limite físico, que você vai precisar se controlar, fazer uma atividade física, fazer outras coisas, né? Para você superar esse seu limite. Algumas coisas realmente é o limite físico, né? O momento mágico aqui, né? Quando o errado vira aprendi. Eu quero que você pratique fazer coisas erradas. Olha que louco, né? Não é louco. Quando uma pessoa vai aprender programação, eu sei que talvez sua área seja outra, mas eu estou dizendo o que eu aprendi. Muitas vezes eu escrevi um código e estava errado. E ficar naquele erro. Depois que eu escrevi, deu certo, e eu aprendi como que era o certo, então aquele clique, né? Cara, esse clique aqui é o que eu precisava para poder aprender. Se eu só ir lá no chat GPT, na IA, e falar assim, qual que é o código correto para isso, qual que é a solução para isso, ele me dá a resposta, essa resposta eu não vou conseguir aprender, porque o erro faz parte do meu aprendizado. Aí eu tenho, nessa aula eu não vou entrar a fundo disso, né? Eu quero só falar por cima. Então, assim, você precisa de erros para você aprender. E eu vou fazer algumas brincadeiras aí em breve para a gente aprender, tá? Como que eu posso errar no lugar correto? Porque tem lugares que eu não posso errar. Então, eu tenho no meu livro, o livro PPA, eu falo sobre o playground de erros. Playground de erros é quando eu crio um lugar para eu poder errar, porque é aquele lugar que vai ser o meu lugar de ficar brincando até eu aprender. Mas esse é assunto para outra aula, né? Então, esse é o mantra. Se eu quiser, eu aprendo. É a evolução do eu vou aprender, que eu falei lá, me tirou do suporte. E se o limite sou eu, e o método se aprende. Se o erro leva ao clique, né? Então, a variável que decide não é o talento, é o meu querer, o seu querer. Então, repete aí, grava isso daí, escreve com tinta aí na sua mão. Se eu quiser, eu aprendo. Fazendo referência aqui a Provérbios 2, né? Se buscares como a prata e como tesouros escondidos a procurares, então acharás o conhecimento de Deus. Como é que busca prata? É um metal que está por cima, assim? Tá aqui, ó. Aqui a prata, aqui, ó. Isso aqui tá
É fácil de achar? Como que é? Tesouro escondido. É difícil achar um... É facinho ali, está na superfície? O que tem que fazer? Garimpar. Conhecimento, né? A questão aqui é difícil, tem que garimpar. Então tem que ir mais a fundo. Eu estou dizendo, não fique na superfície. No seu conhecimento, vai mais a fundo. A regra dos 20% é cava um pouquinho mais. Eu não estou cavando. É difícil essa compreensão, mas não estou dizendo para você cava 100%. Ó, vai, regaça a sua cabeça. Calma, você precisa dela amanhã. Então, o que eu sei que, porque se você pegar muito isso, pode adoecer, né? Mas tem que ter o seu jeito de funcionar. Você tem que se conhecer. Caminha um pouco mais. Vai doer, beleza, mas é porque o conhecimento é difícil mesmo. Isso faz parte. Vai doer, mas dói um pouquinho, mas você vai aprender. E como é legal depois, você fala assim, nossa, eu aprendi, foi gostoso. Então, é o resultado que tem depois, né? Ó, repara no se e no então. O tesouro é real, mas querer transformado em esforço contínuo é o preço. E, na prática, antes de fechar, escreva o que você lê aqui. Ó. Papel e caneta de verdade, 3 coisas que colocam você em movimento agora. O teste da verdade. Escreva algo que você acredita que não é para você. Agora, o motivo real, capacidade ou a história que você repete. Sabe uma coisa que você tem vontade de fazer? Cara, eu gostaria tanto de fazer isso. Isso que você está dizendo, mas não é para mim. Vamos fazer agora. Escreve aí o que é. Faz essa atividade. Agora eu te falo. O que é o motivo real? É a capacidade ou é o seu cérebro falando para você, não mexe com isso aí não, vai dar trabalho, vai cansar, vai doer, você vai sofrer. E se você superar essa dúvida agora? E se você for para frente? Mete o pé nisso daí. Ó, o seu mantra. Escreva o seu em primeira pessoa. Pode ser o meu. Deixe no papel onde vai estudar. Então, crie a sua frase. O meu é esse, né? Se eu quiser, eu aprendo. Mas crie o seu. E o micro compromisso. Eu vou fazer X minutos por 14 dias, e se eu falar um dia, eu volto no dia seguinte. E assine, faz o seu compromisso diário, um micro compromisso, coisa pequena, mas que você se comprometa. Então, ó, agora, sem reler, responda em voz alta. Qual é a frase, ou melhor, qual é quase sempre a verdadeira barreira do aprendizado? E qual quase nunca é? Quais são as 3 formas que o seu cérebro usa para te sabotar? Ó, por que o desconforto ao estudar é um bom sinal, não um sinal de parar? Essa pergunta é boa. Qual a diferença entre respeitar o limite e desistir? O que move a régua? Por que o erro é o caminho do aprendi e não o oposto dele, que nós aprendemos? Qual é o seu mantra? E o que ele resume tecnicamente? Então, bem-vindo agora à Geniaria. Essa foi a aula antes da aula. E eu quero que você, a partir de agora, comece a absorver muito conhecimento. Vai ser legal, vai ser gostoso. Você está preparado. Mas usa aí, ó. Você é uma pessoa extraordinária. Você é muito especial. Você é capaz. Não deixa o seu cérebro aí com vozes te sabotar. Você é especial e você consegue. Ok? Então, muito obrigado por ter estado aqui. Repita isso hoje o dia inteiro. Se você quiser, você aprende. E nos vemos em breve. Tenha um ótimo dia, uma ótima semana. Nos vemos em breve nas próximas aulas. Até mais.